Bem-vindos à primeira sessão do podcast da Fábrica do Terror. Para nós é muito, muito bom estarmos aqui. Estamos muito contentes com este convite. Queremos agradecer também à FNAC e ao Luís Teixeira por este desafio de vamos lá falar de terror português para toda a gente. Era uma coisa que queríamos fazer há algum tempo. Para quem não conhece a Fábrica do Terror, ainda nós somos um portal de informação e divulgação de tudo o que é terror português. E fazia todo o sentido nós termos, para além da plataforma do site, darmos ainda mais palco a todos os criadores e as obras de terror portuguesa que têm sido criadas ao longo do ano e que nós temos tido muita sorte e muito. É um privilégio ter descoberto estas pessoas todas que estão a criar terror. Estas sessões vão acontecer, desculpem, todos os meses, tem aquela parte introdutória um bocadinho comprida, mas para que vocês também possam, se quiserem assistir ao vivo, são sempre muito bem-vindos. Se não puderem estar ao vivo, as sessões estão depois disponíveis através do YouTube, dos canais da FNAC e da Fábrica do Terror. E vão sempre aquilo que uma das coisas que nós queríamos para estas sessões. Primeiro, que elas fossem dedicadas não só aos fãs do género, mas a pessoas que não têm muito bem a certeza do que é isto do terror e se calhar não é só monstros e facadas e sangue. E queremos trazer pessoas que não estão sempre ligadas ao terror, mas que de alguma forma, na área onde que elas trabalham, nós podemos sempre, sempre, sempre incluir o terror. Nesta primeira sessão, eles estão muito preocupados, porque eu dei o fantástico nome. Nós pensamos, que melhor nome para a primeira sessão do que as novas vozes do terror português? Eu acho que eles sentiram assim o peso do género. Na realidade, não era. Até ver, nós ainda não somos o Júlio Isidro do terror, achamos nós, portanto, eles não foram descobertos por nós, mas nós achávamos que precisávamos ter pessoas que não estão sempre a aparecer nestas sessões, não são sempre os mesmos convidados, porque nós sabemos que esta diversidade existe. Hum, Antes de passarmos à conversa com os nossos convidados, eu vou só apresentá-los rapidamente. Tiago Matos, escritor, guionista, mais alguma coisa que tu sejas? Acho que não, que é Sou redator, editor, redator, revisor. editor, revisor, podes ir lá à casa passar a ferro também se for preciso. Mas foi o vencedor da primeira edição do Festival Guiões Motel X 2023 e já vamos falar mais um bocadinho sobre isto. A Petra Fernandes, artista plástica, e se vocês ainda não foram ao site da fábrica ver a arte da Petra, também não sabem o que é que estão a perder, portanto, mas vão depois da sessão, está bem? Só para eu não estar aqui a tirar a atenção. E o João, eu vou dizer o teu nome mal, provavelmente, o João Zamit, que veio de propósito de Guimarães, ok, para estar com vocês, e que acabou de se estrear, pelo menos na ficção, com um romance que tu dizes que é terror, apesar de estar das pessoas dizerem que é thriller psicológico, mas já lá Eu não sei porque é que as pessoas dizem que é thriller psicológico. Eu não, eu, thriller, eu não me posso thriller, responsabilizar por essa, thriller, por esse thriller, porque não, eu não acho que seja de todo. e fazes-te muito bem, acho, e não é achar que seja. Antes de passarmos à conversa com eles, nós aproveitamos sempre este início das sessões para fazer um destaque daquilo que foram os principais artigos da Fábrica do Terror durante este mês e aquilo que vamos ter para o próximo mês. Eu gostava de começar pelo Ricardo, porque esta secção é relativamente recente, mas é uma secção que já nos trouxe muita, muita gente e que nós não estávamos à espera de encontrar tantas pessoas que de facto criam terror. Tem a ver com o que nós chamamos a imagem da semana. E todas as semanas temos uma nova imagem de um artista português. E quais foram os destaques Não, deste não mês? é necessário ser um artista. Nós fizemos a imagem da semana exatamente porque todos podem enviar uma imagem. Pode ser alguma coisa mórbida, mas pode ser também alguma coisa que tenha a ver com o terror, que não é talvez a qualidade extrema como fotografia ou imagem, mas que é uma coisa interessante para ver. Hum, este mês tivemos realmente coisas muito interessantes de artistas. Eu vou dizer, tivemos uma fotografia do Nuno Amaral Jorge, que normalmente é conhecido mais pelos contos que são publicados na página, mas tem uma fotografia a preto e branco que se chama Autocarro Espectral, e é uma fotografia a preto e branco repleta de camadas, que nós gostamos muito.
Tivemos uma ilustração do Studio Nuts, sobre um tema extremamente importante. Não é atual, essa ilustração não é atual, já é de 2023, mas eu vou ler o que está na descrição da página. A abordagem criativa desta campanha da APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, concretizada pelo Estúdio Nuts, utiliza a linguagem de filmes de terror para ilustrar as experiências angustiantes enfrentadas por aqueles que estão presos no ciclo da violência doméstica. Ao contrastar as suas lutas da vida real com a intensidade cinematográfica dos filmes de terror, a campanha serve como um lembrete vívido da necessidade urgente de enfrentar este problema persistente. Este é um dos 3 cartazes utilizados pela campanha apresentada no Motel X em 2023. Quem quiser pode ir à página ver, é uma ilustração espetacular. Quem procurar pelos outros cartazes também vai encontrar. E claro que é uma quer dizer, ajudar a divulgar não só a campanha em si pelo valor artístico, mas sim também porque é um tema muito importante na nossa sociedade e que não podemos, e não devemos esquecer. Depois tivemos uma ilustração da Margarida Eloy, hum, o Scully, e é uma pequena abóbora que faz parte de um trio de personagens de Halloween. Vão lá ver, são muito engraçadas e muito peculiares, É e têm terror um estilo fofinho. muito próprio. É terror fofinho. É terror fofinho, é mais ali da. É ali do departamento da Marta Nazaré. Sim. Tivemos também uma imagem muito especial da semana, que foi, nós fizemos um concurso de desenho para o Dia da Criança. Hum, e quem teve mais votos foi o Gabriel M, de 9 anos, e desenhou uns fantasmas 3D, e pronto, está espetacular. E nós enviámos um livrinho como prenda e como agradecimento de ter participado. Claro, aqui não houve vencedor, foram todos vencedores, só houve um que teve um bocadinho mais de votos que os outros. É, é isso. Mas pronto. Hum, e essa foi a imagem da semana, e nós esperamos continuar a receber muitas imagens. Enviem, seja o que for. Sim, depois na página temos vários. Estávamos aqui a falar do terror fofinho da Marta Nazaré, a propósito. Se há coisa que nós temos na fábrica, nós publicamos todos os dias, exceto aos fins de semana, porque a fábrica tem de fechar, não é? E há várias rubricas que já são fixas, é o caso dos cestinhos, da Marta Nazaré. E estás na tua secção, estás na tua. A Marta Nazaré dá sugestões de terror infantil-juvenil. Ahm, e se vocês pensam o que é terror infantil-juvenil, um dia destes também vamos falar sobre isso aqui. O que a Marta faz é todos os meses escolhe uma obra, seja um livro, às vezes um filme, às vezes é uma série, mas geralmente livros, e faz uma análise desse livro e depois sugere. O deste mês foi eu vou tentar dizer isto bem, Monstro Cedário, disse bem, ok. A outra secção já mais antiga, se calhar assim, chamando a secção mais velha da, da casa, a sessão da noite da Maria Varanda, onde a Maria Varanda, que vê um filme por dia, não é? Qualquer coisa assim, mais coisa, menos coisa, à sessão da noite só geralmente chegam os filmes que a Maria pelo menos tolera. Às vezes gosta muito, às vezes só tolera, às vezes eu não concordo com ela. Bah, isso é como em tudo na vida. O filme deste mês foi o Sinners. Eu já vi o filme, tem questões, mas concordo. Foi dos poucos artigos que eu acho que concordei com ela completamente. Temos uma secção de gaming, ou de jogos, vá, da nossa Martina Mendes. E eu às vezes, a Martina Mendes, nós, para além do artigo que escreve, tem os gameplays, e eu às vezes ponho o gameplay da Martina como background noise quando estou a escrever ou a trabalhar, porque parece que ela está a falar comigo, não, ela na realidade, mas é sempre interessante as reações dela às coisas que estão a acontecer no jogo. Por último, falamos sempre de livros. Temos a Madalena e a Laura que dão sugestões de livros de terror português. Uma coisa que a Laura está a fazer, nós temos uma secção na fábrica que
que chamamos de catálogo do terror português, onde temos a lista de tudo o que já foi feito de terror português. E o que a Laura faz muitas vezes é agarrar nessa lista de livros, ler ou fazer dar a opinião de um livro que ela já tenha lido. A Madalena, todos os meses, traz-nos as sugestões dos livros para ler nesse mês. Este mês as sugestões foram o Perfume e a Laranja Mecânica, que são dois clássicos. Só não percebo porque é que não sugeriste o 1984, Madalena, aqui entre nós que ninguém nos ouve. E por falar em 1984, estivemos muito ocupados este mês a preparar a Feira do Livro de Lisboa, que é sempre um evento extraordinário, e ficamos sempre muito contentes quando nós passamos muito trabalho com aquela agenda da Feira do Livro, em que andamos ali à procura dos eventos ligados ao terror, e mesmo assim alguns que são adicionados depois mais tarde, há outros que têm a data errada. Pronto, acontece. Mas Sabes que apareceram lá pessoas depois na data errada. se calhar foi por culpa. Não, Não faz. foi por culpa da feira. Também vos enganou a voz. Mas isto Eh, só para dar contexto, um dos eventos em que eu participei na Feira do Livro de Lisboa este ano, a página oficial da feira pôs a data mal no calendário. E é porque não viram. Geralmente as pessoas dizem que nós prestamos um serviço público, os fãs de terror sabem logo quais são os lançamentos e tudo mais. Mas mais importante do que isso, e para nós isso é sempre especial, tivemos o lançamento do livro do Nuno Gonçalves. Eu vou enganar no título sempre. Infelizmente. E felizmente não viveram para sempre, é isso. Isto porque o Nuno costuma dizer que não consegue escrever finais felizes. Portanto, já tentou, não vale a pena, que ele resvala sempre para a morte de alguém, portanto, nem vale a pena. Eu aproveito e passo a palavra ao Pedro para falar do livro também e da tua área, que se algum dia tiverem um conto rejeitado, mandem um e-mail, estou a brincar, a ele. E se for uma imagem da semana, é ele. Eu não rejeito nada, eu sou a pessoa mais espetacular, mas é com ele. Fala-nos um bocadinho do livro, os contos que saíram este mês também. Então, como tu já disseste, e bem, um dos objetivos da fábrica sempre foi divulgar novos autores portugueses, criadores, na verdade, portanto, em todas as componentes artísticas. A que me diz mais respeito é a literatura, porque eu sou o editor literário da fábrica, é só mesmo, é só mesmo por isso, então trabalho mais sobre essa área. E, portanto, nós temos submissões abertas todo o ano, mesmo no mês em que estamos de férias, portanto, ah, sempre aberto, e para que as pessoas submetam contos, e se esses contos forem aceitos, são depois editados e são publicados na nossa plataforma. Nós neste momento estamos a publicar 3 contos por semana, portanto 2 contos e um microconto, o que ao final de um ano, dos nossos anos de existência, já totaliza um bom número de autores. Portanto, se forem à página da fábrica, têm centenas de contos. Portanto, essa coisa de que não há terror em Portugal, ou que as pessoas não escrevem terror, isso já não pega, porque nós E de temos, graça. E de De graça, graça. E não nós temos pagar. provas concretas de que isso não é verdade. E quantos autores é que temos já? Não sei quantos autores temos, mas 140. 140 que submetem mais do que uma vez, Certo. e portanto temos esse número multiplicado por vários contos. Ah, a semana passada tivemos o Jogo do Galo, do Francisco Horta, tivemos o Colateral, que é um microconto da Liliana Duarte Pereira, que nós também já publicámos de outra forma, mas eu já falo disso, e o Altar de Vidro, do Miguel Gonçalves. E já agora, João, Petra, Tiago estão A obviamente Petra já convidados. submeteu, portanto. Eu ia dizer isso, a Petra já submeteu, já mas se pode safou. submeter outra vez. Não, a Petra já fez. Portanto, estão Já não é caloira. obviamente convidados a submeter também um conto para que Mas a Petra pode participar no concurso, depois temos em julho. pode, perfeitamente. Só- Nós em julho vamos abrir um concurso de microcontos e vai estar aberto durante todo o mês de julho, fecha em agosto. Portanto, se quiserem, Submissões nós não vamos saber quem é o autor, portanto, se alguma sim, vez ele rejeita um conto vosso, já pode agora já identificar. não é. Sim. Agora há mesmo um júri, o júri não tem acesso aos nomes, se bem que eu posso garantir-vos que o nome não é um critério para a não aceitação de um conto. Ahm, Dito isto, nós, além de publicarmos os contos em forma digital, decidimos, porque o objetivo mais uma vez é a exposição,
transformar estes contos em formato físico. E, portanto, no nosso primeiro ano de atuação, chamemos-lhe assim, em 2023, publicámos um livro chamado Os Melhores Contos da Fábrica do Terror, volume 1. Este livro, na altura, este é o volume 2. Pois é. Na altura, o volume 1 tinha, e deixem-me ver se não me engano, 37 autores. Depois, no ano seguinte, 2024, publicámos então este, que é o volume 2, que tem esta capa lindíssima, responsabilidade Tem, ali tem, do nosso, nós do não nosso designer. temos dúvidas, não é? Este livro já tinha 54 autores. E em 2025, portanto, se tudo correr bem, em setembro, vamos lançar o volume 3, que terá previsivelmente 63 autores. Portanto, Imagino. a certa altura vamos ter que começar a fazer isto em enciclopédias. Não, podemos fazer uma lista telefónica depois. Sim. Ahm, Portanto, e aqui reunimos os melhores contos do ano, mas todos os autores que nos submetem contos, não microcontos, porque aí ficava mesmo muito mais extenso, mas todos os autores têm direito a figurar neste volume. São os melhores contos da Fábrica de Terror, os melhores de cada autor, vamos dizer assim. Depois, como isto não bastava, decidimos começar a apostar também em autores individuais. E então decidimos publicar uma coletânea de contos da Liliana Duarte Pereira e uma coletânea de contos que a Sandra já referiu, que é o E Felizmente Não Viveram para Sempre, do Nuno Gonçalves. São os dois autores muito, muito produtivos. São também autores premiados, não só pela ficção curta, mas também pela ficção longa. O Nuno, aliás, já, já, já tem de ter mais do que uma página, se calhar, para para contabilizar o número de prémios. E, portanto, como a fábrica, desde o início, quis ser sinónimo de terror de qualidade, nós quisemos precisamente apostar nestes autores porque havia aqui uma espécie de selo de garantia. E é o que queremos continuar a fazer, portanto, todas as nossas publicações vão nesse sentido. Dito isto, acho que passaríamos ao nosso primeiro convidado, o João, porque estamos a falar de bom terror. Essa que ele veio do estrangeiro. Não é? Estamos a falar de livros de terror, estamos a falar de nossa estreia também na sessão, nestas sessões da FNAC, e portanto falamos também do romance de estreia do João Zamit, que se estreou com o romance Coisas Ruins, publicado pela Suma de Letras, da Penguin. E a primeira pergunta que eu tinha para ti, João, era, já agora, muito obrigado por te teres juntado a nós, Ora, é, obrigado pelo convite. e porque lá está, vieste de Guimarães de propósito para estar aqui. E a minha primeira pergunta era se foste ou ainda és um grande consumidor de terror e se sim, qual foi a tua dieta neste género? Eu sou um grande consumidor de terror nesta fase. Eu não fui sempre um grande consumidor de terror e a forma como eu comecei a ler mais terror foi até uma história cómica, mas sou muito mais leitor de ficção de terror e ficção literária do que outros géneros, outros formatos. Continuo a gostar bastante de cinema de terror, continuo a gostar bastante de televisão, mas a literatura é a minha casa e sempre foi a minha casa. Antes até de começar a ler terror mais a sério. A minha dieta, acho que a minha dieta tornou-se mais à base de terror quando comecei a ler a nova geração de escritores anglo-americanos. Autores como o Stephen Graham Jones, o Andrew Michael Hurley, Tanana Rivdu. Esses autores inspiraram mais e puxaram mais por mim, com este terror mais contemporâneo, mais arrojado, mais diverso do que as outras coisas que eu já tinha lido no passado. O que não quer dizer que eu não tenha apreço e consideração por, sei lá, pelos Os velhotes. William Peter Blatty da vida, mas não puxaram por mim da mesma maneira. Os autores mais contemporâneos, tipo Johnny Compton, por exemplo, esses é que realmente a CJ Lead, toda essa nova geração marcou-me muito. Eu acho que quando li o A Head Full of Ghosts do Paul Tremblay foi quando eu realmente percebi, ok, isto é o meu espaço, é onde eu quero trabalhar e onde eu quero escrever é por aqui. Muito bom livro, já agora. Eu acho um livro Depois marcante. falamos, Fantasmas da Mente, né, Fantasmas na versão Sim, portuguesa. sim. falamos no final sobre a tua opinião, não aqui, porque não queremos dar spoilers, porque foi aquele de quando nós tínhamos o clube de leitura na fábrica, foi o livro que criou mais
debate e opiniões e pelo menos 3 interpretações diferentes do final. Portanto, Isso é interessante. Eu quando me fiz crítico literário no Jornal 74, eles disseram-me: tu não tens que criticar só novidades, também podes criticar livros mais antigos que entendas. E esse foi um dos que eu trouxe para escrever sobre. Ok, então, esta pergunta pode propiciar uma resposta um pouco mais longa, mas sente-te à vontade. O Coisas Ruins gostava de saber o que é que está por detrás desta história. Ou seja, houve um momento em que tu decidiste começar a escrever esta história, houve uma ideia, houve certamente um contexto que informou o livro. Gostava que nos falasse um bocadinho disso. Vou andar às voltas antes de responder à pergunta. Eu não sei se algum de vós é ouvinte de um podcast britânico chamado Talking Scared, que é com um podcaster académico, autor chamado Neil McRobert. Eu gosto muito dele e é um sim, podcast sim. especificamente sobre literatura de terror, sendo que volta e meia ele faz umas coisas com outros artistas e um dos outros artistas que ele trouxe foi o Mike Flanagan. Pronto. E ele fez a pergunta ao Mike Flanagan, foi porque o Mike Flanagan é um realizador de terror desde sempre, e ele perguntou-lhe se ele alguma vez sentia a necessidade ou a ambição de sair do terror e de fazer outras coisas diferentes, e ele respondeu-lhe que não por dois motivos. Um dos motivos é para ele algo cínico, no sentido em que ele sentia que se fizesse exatamente a mesma história que fez com Midnight Mass, por exemplo, uma história sobre alcoolismo, sobre fé, sobre perda de relações e de ligação com o mundo em que vivemos, etc. Sem um demónio mesopotâmico, essa história, em vez de estar na Netflix, ia estar em cinemas art house a ser vista por 25 pessoas, em vez de estar a ser vista no mundo inteiro. Essa é uma delas. E o outro foi que ele sente que o terror lhe dá uma alavanca para forçar as personagens dele para situações de limite com muita facilidade. Ele, se não tivesse o demónio mesopotâmico, se tivesse que construir uma história para forçar as personagens tão longe como leva naquela narrativa organicamente, na ausência desse fenómeno sobrenatural, na ausência desse elemento de terror, teria que usar ferramentas completamente diferentes que se calhar não quer usar. Ia tornar a história mais longa, ia tornar a história mais densa, mais desnecessariamente pesada do que eu queria fazê-lo. Hum, eu senti algo parecido, porque eu queria explorar o território deste livro há bastante tempo. Eu queria explorar este território desta burguesia industrial decadente do norte do país. A história do Coisas Ruins é uma história da decadência de uma família, da perda de poder económico, político, social de uma família, conforme as gerações se vão desgastando e conforme a imposição de uma figura quase patriarcal desaparece. E eu queria explorar este espaço, este território, como é que estas relações se constroem, como é que estas relações nos condicionam, qual é o peso da memória, da tradição, da cultura, uh, quais são as camadas que nos estruturam a nós como indivíduos, porque nós estamos sempre muito convencidos que somos indivíduos muito singulares, muito capazes de tomar decisões pela nossa própria cabeça. Nós temos todos temos uma bagagem cultural que vem da nossa família, vem da nossa região, vem da nossa cultura, vem da nossa tradição. Eu queria explorar este espaço. Ah, e eu senti, ao ouvir estas palavras do Mike Flanagan, eu percebi exatamente o que é que ele queria dizer, porque eu percebi que se este livro, eu podia contar esta história sem ser um romance de terror, eu podia contar esta história sem elemento sobrenatural, sem almas penadas, sem nada disto, mas não ia conseguir fazê-lo da mesma maneira. É este elemento de terror, é este elemento sobrenatural, é ah, é- é- este elemento extremo que me consegue forçar as personagens a abdicar de todas essas camadas que eu tive a descrever até agora e mostrarem de que é que são feitas quase instantaneamente. E por isso acho que a resposta à pergunta é um bocadinho uma mistura dessas duas coisas. Isto havia um território que eu queria explorar e percebi que as ferramentas para o explorar eram estas. Mas isso é muito engraçado, porque a minha próxima pergunta já está respondida. Porque a minha próxima Não, eles pergunta avisaram-nos que tínhamos que nos despachar, que isto tinha tempo, portanto. A minha próxima pergunta era: nós podemos argumentar que qualquer boa, ou pelo menos complexa, história de terror é também um bom drama. E, portanto, o que eu te ia perguntar era se tinhas
querido fazer uma história dramática e que está e que quiseste explorar, e nota-se com a família Villaforte e com os seus segredos, e se depois percebeste ao longo da escrita que terias de utilizar a linguagem do terror, ou se isso foi uma decisão inicial, mas parece-me que foi inicial, já. Tu já Foi uma decisão sabias. inicial. Foi o que me fez perceber que tinha Hum, aqui algo, foi isso. Eu sabia que havia um território que eu queria explorar, mas só se transformou em livro, só percebi que tinha um livro quando fiz essa ligação. Quando percebi, não, isto tem que ser uma história de terror. Isto para funcionar como eu quero que funcione, para ir onde eu quero ir, isto tem que ser uma história de terror. E agora mais uma pergunta para as tuas preferências enquanto escritor e enquanto fã de terror também. Se tens preferência pelo terror mais sobrenatural ou pelo terror mais humano? Porque tu exploras os dois neste livro. E portanto, queria saber se neste caso eu acho que a ligação está perfeita e portanto é mesmo o que tem de ser. Mas se tens alguma preferência de facto em relação a um ou outro? Se não houver um elemento sobrenatural, para mim não aterroriza. Ok. Não aterroriza. Então é essa. Não quer dizer que não me divirta, não quer dizer que não consiga encontrar enorme valor e enorme interesse, e não quer dizer que não consiga ah, apreciar uma obra de terror humano, um Misery. Com certeza, 100%. A questão não é essa. Agora, eu gosto muito daquele clichê do Robert Frost, do No Tears for the Writer, No Tears for the Reader. Eu não me vejo a escrever terror que não me assuste, Pois, e se não tiver elemento sobrenatural não me assusta. pois. Eu vejo aquilo na boa. Portanto, tu tentas agradar-te primeiramente a ti, Tem que me assustar a mim. não é? Tem que me assustar a mim. Porque A algum nível tem que me assustar a mim. Senão, não. não, não, eu sei que há autores que fazem, digamos, quase sondagens ao público-alvo, não é? Para saber o que é que poderá ser mais proveitoso escrever. Mas eu também sou da opinião que se funcionar para nós, vai funcionar para outras pessoas. Eu não sei se vai funcionar para as outras pessoas. Isso as outras pessoas têm que me dizer. Mas Para já, a recepção tem sido maravilhosa e eu estou muito, muito contente. Mas a ideia de escrever algo a pensar num leitor qualquer nebuloso ou numa sondagem que eu tenho, para mim, isso não me seduz. Eu escrevo para mim e depois se as outras pessoas gostarem, perfeito. Mas tem que funcionar para mim primeiro. pronto, e neste livro tu falas muito sobre Guimarães, falas muito sobre Lisboa, certamente que foi também um contexto que informou muito o teu livro, até porque tu és vimaranense. Ahm, Gostava de te perguntar, além das localizações, o que é que tu poderias dizer em relação a este livro que é mais autobiográfico? Se é que há, mas eu acho que há sempre um bocadinho. Autobiográfico custa-me, porque dá a ideia que as personagens possam ser inspiradas em pessoas Não, reais, não, ou, não, não. e portanto o termo, a escolha de palavras, não adoro. Agora, eu já falei várias vezes ao longo do ciclo de promoção deste livro, em outras entrevistas e em outras sessões, eu já falei muito sobre isto, porque é uma coisa que é muito importante para mim, que é aquele conceito faulkneriano de particular. Hum, É muito importante para mim. O William Faulkner era acusado de insularidade na literatura dele, porque praticamente toda a literatura, a ficção dele, tanto curta como longa, é passada numa micro-região dos Estados Unidos, chamada um condado imaginário chamado Yoknapatawpha. E todas as personagens são daquele metro quadrado minúsculo do sul rural dos Estados Unidos, e ele era acusado de insularidade. E ele defendia muito a ideia de que se nós queremos, na literatura ou na arte, ambicionar ao universal, nós temos que perceber o particular, temos sempre que partir do particular para o universal. Não há universal no vácuo, nenhum de nós é universal, todos nós somos particulares na nossa própria pequena experiência. E eu senti, e que sinto, e presumo que sentirei, que ao fazer a minha literatura, eu só consigo explorar essa universalidade, só consigo pensar as coisas que eu estava a descrever, a memória, a tradição, a cultura, como é que nós somos influenciados pelo que nos rodeia, se eu estiver a falar sobre algo que eu conheço. Eu não consigo escrever da mesma maneira uma personagem alentejana ou muito menos uma personagem do Maine nos Estados Unidos. Eu não consigo, porque eu não sei como é que essas pessoas tratam as avós. Eu não sei como é que essas pessoas se dirigem a uma pessoa que lhes está a servir o café. Eu tenho essa experiência porque eu li esses livros, mas se eu tiver a escrever sobre uma personagem da Madeira, eu vou estar a reproduzir
um autor madeirense qualquer que eu li, porque eu não sei, eu não cresci lá, eu não sei como são essas relações familiares, eu não sei como são essas conversas. Ahm, Aquelas que eu conheço são as minhas. E por isso o livro é passado em Guimarães, o livro é passado num ambiente universitário, o livro é passado num ambiente familiar, porque é o meu. E não é por ser melhor do que os outros, nem é por ser mais interessante, nem mais denso, nem mais culto, nem mais sofisticado, é porque é o meu e é o que eu conheço. E por isso, se eu quero chegar a esses temas, eu tenho que passar ao leitor uma verosimilhança, uma realidade que eu sinto que, se estiver a inventar, se estiver a tentar perceber dentro da minha cabeça como é que funcionam as dinâmicas familiares de uma família do Rio de Janeiro, eu nunca vou conseguir ter essa verdade, isso não me está na massa do sangue. E por isso as pessoas perguntam, o próximo vai ser em Guimarães outra vez, não queres escrever sobre, sei lá, o caixão de não sei onde, no Alentejo? Ah, não digo que não seja fascinante pôr um autor alentejano, mas eu não conheço essas histórias. Essas histórias não estão no meu berço, não vêm desde pequenino. E por isso não mexem comigo da mesma maneira. Por isso, sim, o próximo livro vai ser em Guimarães. Acho que houve uma entrevistadora que me perguntou se Guimarães ia ser o meu main. É possível. É possível. Eu acho que consegues, nós podemos começar aqui um subgénero Guimarães gótico, foi dito aqui, está feito. Depois É, pagas-me direitos, aquelas coisas, depois falamos. Sim, 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 sim. é engraçado porque, mais uma vez, nesta tua resposta, acabaste por apanhar Portanto, o caminho acabamos o do próximo. podcast, Eu, podemos ir embora. eu É a minha prometo que última eu não li a Death Note do Pedro. A minha última pergunta, que é: eu já sei que o teu próximo livro é passado em Guimarães, já sei que o teu próximo livro é de terror. Portanto, o que tu podes fazer aqui, se quiseres, é dar-nos mais uma informação sobre este teu novo projeto, que não sei se está em mente ou se está em mão, já está concluído. E, Dá-nos mais um pormenor. olha, então posso dar dois ou três. Um deles é que eu escrevo à mão. Portanto, o meu novo projeto já tem umas 120, 150 páginas e está ali. Portanto, se alguém roubar aquela mala. É a vossa oportunidade. ah, Sabes, é tu uma de cor coisa. também 120 páginas à mão, isso é um instantinho. Sim, 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 sim. Fim de semana. E posso dizer isso e posso dizer que estrutural e tecnicamente não vai ser muito parecido com este. Vai ser terror na mesma, vai ser passado em Guimarães na mesma, vai ter um elemento. Acho que as pessoas tendem a associar o termo folk horror a pequenas comunidades, aldeias, coisas isoladas, rural. Não é o caso. Guimarães é uma cidade de 200 mil pessoas. Eu cresci num sétimo andar num centro comercial. Ahm, sim, sim, sim. Ahm, Centro comercial Olha, Vila. usa isso para o teu filme Exato. biográfico, com Portanto, Mike não Flanagan. é um ambiente rural, não é, mas de qualquer forma, acho que na essência do folk horror, essa ideia de um terror ligado à tradição cultural dos espaços onde existe, sim, vai ser dentro desse espaço, vai ser um terror que tem a ver com as histórias e com as tradições culturais desta sociedade que nós achamos que é muito mais secular e muito mais pós-cristã do que o que é na realidade. Portanto, isso eu posso confirmar, mas estrutural e tecnicamente não vai ser muito parecido com este. Tenho alguma curiosidade para ver como é que vai ser recebido, tendo em conta também à luz das coisas que as pessoas me foram dizendo deste. Mas sim, vai ser tecnicamente diferente, mas vai ser dentro do mesmo espaço. Tens alguma data prevista, nem que seja na tua cabeça, para a Eu, conclusão? eu gostava de mandar o livro para a Diana perto do aniversário. A Diana Garrido é a editora do Coisas Ruins. Eu gostava de lhe o mandar mais ou menos no aniversário de quando mandei este, que terá sido outubro, novembro. Portanto, vamos lá ver. Feira do Livro 2026. Sim, Boa. Pronto, olha, se me quiser. muito obrigado, João. E eu passava, entretanto, a palavra ao Ricardo Eu para. ainda tenho de dizer que eu acho, eu acho que o João escreveu sobre Guimarães também, porque eu quando estive em Guimarães e entrevistei várias pessoas em Guimarães, eu não conheço ninguém que seja tão bairrista como os madeirenses. Isso é mais É o convivido. Vitória, é a Tasca da Tião Augusto, não, não, eles adoram aquilo tudo e ninguém pode falar mal de Guimarães, ninguém. Se vier de Braga, assim como assim, não é? Mas não, é que não há possibilidade. E eu acho que isso também tem muito a ver. Acho que isso é Aquele uma coisa amor ali que eu digo sempre às pessoas e as pessoas não acreditam em mim. Eu já vivi em Guimarães, em Braga, em Coimbra, no Porto e em três municípios diferentes da Grande Lisboa. E Guimarães é diferente. E as pessoas são diferentes.
e são diferentes muito ao nível de que estás a falar. As pessoas são de facto muito bairristas e gostam muito de Guimarães, e eu não conheço nenhum vimaranense que esteja a viver fora de Guimarães que não queira voltar. Mas há um quase ambiente de auto-isolamento em Guimarães que eu associo só a outros sítios fora de Portugal que conheci. Eu, a uma altura, conheci um americano quando estava a estudar em Inglaterra que me dizia que primeiro era texano e só depois americano. E eu acho que os vimaranenses são primeiro vimaranenses e só depois é que são portugueses. Ah, Disseram todos que entrevistaram todos, disseram sim, 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 não, sim, é que é sim. mesmo todos. Começou com o chefe Loureiro da cozinha, que é uma pessoa espetacular e pronto, é um artista, disse exatamente o mesmo e foi a razão dele ter aberto a cozinha lá, aquele restaurante. E no passado ano ganhou logo uma estrela, que foi incrível. E na Tasca da Tia Augusta, disseram exatamente o mesmo, não há como Guimarães. Já foste à adega dos caquinhos então? Belíssimo, belíssimo. Comi lá um cabrito, aquilo foi não, belíssimo. E também comi na Mas na na cozinha, que também foi muito bom, a outro nível, mas coisas Ligeiramente diferentes. diferente, ligeiramente diferente. Ligeiramente não, mas tudo muito bom, come-se muito bem em Guimarães, bebe-se muito bem também. e siga para o podcast sobre culinária com o Ricardo. Não, mas também pertence, nós precisamos de Eu, comer em porque não é casa, um não é? podcast sobre Guimarães? Né? Não, muito bom, muito bom. Guimarães foi espetacular, adorei, adorei. E por acaso sou alentejano e senti-me, parecia muito Évora, eu lembrei muito de Évora, hum, quando estive lá em Guimarães, foi. Bem, passamos de Guimarães para Petra, de onde és origem? De origem, sou mesmo aqui da linha de Oeiras, ali Caxias, não da prisão, tá? Mas cresci em Caxias, sim. Porque é logo a primeira coisa da prisão, é a única coisa que conhecem de Caxias. Mas pronto, sou aqui da linha, vá. És da linha. Hum, eu perguntei-me, eu vi as tuas imagens e já conhecemos as imagens há um certo tempo, mas quem é Petra por trás da Petra? Porque não consegui pesquisar nada Nada. e não encontrei nada sobre a Petra. Porque a Petra não gosta de exposição. É isto estar aqui hoje. A culpa é da Sandra. Eu consegui, a culpa é da Sandra. Eu consegui convencer-la. Ah, é tal, uma conversa entre amigos. Eu fui enganada, mas tudo bem. Estamos entre amigos. Mas pronto, não, lá está, é aquele síndrome de artista que gosta de andar nas sombras. Acho que é mesmo muito por aí. Eu gosto muito de fazer as minhas coisas e depois tenho a ajuda da minha esposa, da Verónica, e ela é que manda as coisas para o mundo. Aliás, o conto que entrou para o livro da fábrica, a culpa foi dela. A culpa foi dela. Continua, força, continua a ser. Foi um desafio. E é muito por aí. No início, eu sempre desde que me conheço que criava, que pintava, que desenhava, desde sempre. Não fui para artes quando estive a estudar, estive em gestão hoteleira que não tem nada a ver. E cheguei a meio do curso e disse: Não, isto não é para mim, eu vou voltar para aquilo, que aquilo é que é a minha base, é a minha raiz. E desde então peguei nisso e sou retratista, é o realismo, são as pessoas, as caras que me fascinam. E é onde reside o meu trabalho, é muito por aí. Mas sempre escondida, Sempre te imaginaste escondida, artista. sempre. Não outra coisa senão agarrado aos pincéis e aos lápis, não faz sentido de outra maneira. E como pequena já pintavas imagens mórbidas aos teus pais? Não, 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 porque pronto, eu não queria assustar ninguém. zero fofinho. Essa parte mais obscura, digamos assim, como dizia a Amália, eu sou uma pessoa triste, mas bem disposta. Socialmente sou muito bem disposta, mas como artista, no ato de criação, acho que todos nós temos os nossos fantasmas. E é uma forma de eu espiar os meus fantasmas, mandá-los cá para fora. Mas não, nunca fui assim. Pelo menos eu não o acho mórbido. Lá está, para mim é natural criar coisas de terror, não é? Faz parte de mim, não vejo isso como uma coisa má, não é? Pertence. Eu acho que todos temos um lado bom e um lado mau. Só que uns têm a coragem de mandar cá para fora esse lado menos bom, digamos assim, e outros escondem-no, ou não gostam de descobri-lo. Vá. Sim, sim. Hum,
É por isso que escolheste a caneta micro para te expressar, Ah, eu porque é muito reduzido, mas Eu de forma eu expresso-me de muitas de várias maneiras, eu nunca estou satisfeita só com uma técnica. Aliás, depois da pandemia eu fiz um curso de expressão artística com uma artista, brasileira, Estela Luz, que foi mesmo com a intenção de desconstruir a perfeição que eu crio. Ou seja, eu como faço retratos, tenho que estar atento ao pormenor dos rostos, né, para criar é o mais fiel, possível à pessoa que estou a ver. E é um trabalho muito complicado que tenho vindo a fazer desde então, desde esse curso, que é o desconstruir totalmente essa imagem. A caneta Micron é, acaba por ser um veículo nessa desconstrução. Não há tanto controlo, digamos assim, no ato de criar com a caneta, até porque se faz um risco fora do sítio, está lá feito, não dá para apagar, não é? E então eu tento sempre criar quando faço com a caneta micro, sem esboço. É mesmo no que sinto, no momento e no que sai. É por aí mais, sim. sim, sou grande fã, todos Obrigada. sabem. Hum, tens uma obra que se chama Cama Fria, e acho que é profundamente emocional. Hum, queres falar sobre elas? Ah, posso falar sobre ela. Isto vai aqui, lá está, há bocado, como o João estava a dizer, nós criamos aquilo, escrevemos sobre, e neste caso eu crio sobre, tanto pintando como escrevendo, tendo conhecimento de algo ou passando por alguma coisa, por alguma situação que me leve, a esses produtos finais. E tem a ver com alguns acontecimentos que eu vivi enquanto criança. Lá está, e é uma forma de mostrar, não é? Esses momentos mais assustadores, mas é muito por aí. Eu não consigo fazer nada, como o João estava a dizer, que não De uma tenha forma qualquer quase procedimento. terapêutica? Exatamente, é muito por aí, sim. Depois do feito, eu costumo dizer, depois de dito, torna-se real, não é? Depois de passado para o papel, torna-se real, não há como apagar aquilo. E é uma forma também de encararmos a nossa história, não é? As nossas vivências, os nossos fantasmas, e assumir e avançar. A Cama Fria é muito por aí, sim. Sim, eu gosto muito dessa obra. Hum, também escreves, especialmente Sim. dentro do terror psicológico. Como é que como é que começou essa ligação à palavra? Eu sempre escrevi, hum, sempre escrevi desde que me conheço, era uma das formas que eu tinha de me expressar. Nunca mostrei nada a ninguém. Aliás, o conto foi a primeira coisa que eu mostrei. Obviamente que aquilo que eu escrevia não era sobre o terror. E na altura a Verónica desafiou-me, disse que ela conhecia o projeto, que em tempos ela trabalhava na TV 24, se não estou em erro, e tinha feito uma entrevista qualquer a alguém que estava ligado à fábrica, já não me lembro ao certo. Foi. Ficamos Pronto. todos com aquele ar de ninguém se lembra. E ela, pronto, como sabia que eu ia fazendo uma coisa ou outra de terror, mas estava tudo muito escondido, ela disse: "Olha, está aqui um projeto que eu acho que é fixe, vai lá, lê e vê, se podes mandar alguma coisa." E esse conto, hum, lá está, é uma experiência, tem a ver com a paralisia do sono. Coisa que me acontece com frequência. Porquê? Não sei, mas. E é muito por aí. E eu escrevi aquilo simplesmente um episódio, digamos assim, obviamente tem a parte mais ficcionada, não é? Mas a descrição da paralisia do sono está aí, está nesse conto. Aparece-te uma imagem, porque tu como ilustradora, Sim. pintora, aparece-te uma imagem e tentas pôr com palavras essa imagem Sim, 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 ou sim. vais escrevendo e depois aparece uma imagem ao fim? Como Não, normalmente vem sempre a imagem primeiro. E da imagem eu consigo passar depois para as palavras, é mais assim. E depois de escrever no fim, é que crio a imagem que estava só em abstrato na cabeça. porque as tuas imagens são todas muito como se tivesse um conto atrás daquela Sim, imagem. Pode-se tornar um conto. podem, exatamente. Sim, sim, sim. Tem que haver sempre uma história por trás de cada desenho, de cada pintura, tem que haver história. Nós somos história, não é?
todos temos bagagens e acho que é isso mesmo. Enquanto artista, aquilo que nós colocamos cá fora para o mundo, são pedaços da nossa história e certamente irá tocar qualquer um de vocês de maneiras diferentes porque têm todos bagagens e histórias diferentes. E é esse o veículo. A arte é só o veículo para chegar aos outros. Eu tenho determinados traumas, vá lá, histórias menos boas e certamente as outras pessoas também, e com certeza se vão identificar e do género, não estou sozinha, está aqui mais alguém. É muito por aí. É muito por aí. Uhum. Hum, tiveste uma exposição em Serpa, Algumas já. alguma já. Hum, conta-nos como é que foi essa experiência. Hum, Lá está, a exposição. Eu não gosto de exposição. Pois, porque tu não gostas de expor. Não, isso foi depois do curso, lá está, com uma colega de curso, e ela conhecia o fundador da Casa Museu, Silvestre Raposo, e ela desafiou-me, bora lá, e ele veio à Adlépsia. Acho que foi a primeira obra que ele veio para lá. E desde então tenho, por convite, do fundador da Casa Museu, tenho exposto várias obras, até inclusive agora em outubro haverá a Bienal. Vou mandar uma obra e logo se vê, ainda não está acabada. Eu gosto muito de pegar aqui no sofrimento humano, é muito por aí, e criar algo a partir daí. Planos para novas exposições? Individuais, ainda não, porque eu acho sempre que não tenho material suficiente. Mas há muita coisa guardada. Eu tenho outra. Pronto, eu Lá fora. tenho outra opinião. Tenho outra opinião. Vão à fábrica ver as imagens porque são excelentes. São muito, 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 muito boas. E para além das imagens, foi uma das primeiras pessoas que aceitou o convite para a edição limitada de merchandise que nós temos de ilustradores portugueses. Ahm, e tu, na altura, para uma pessoa que não gosta de exposição, ficamos muito contentes. Dizer, escolham a imagem que vocês quiserem, está aqui, É façam. tranquilo. Eu fiquei super contente, Verónica, está a correr bem, então tens de continuar, acho que, ok? Não, chega. E está na página, se vocês quiserem, para além do artigo que nós temos com as imagens dela, também andar com o original de Petra Fernandes, aquela coisa. Sim, sim, sim. Eu falhei, eu devia ter trazido a t-shirt, mas falhei. Acho mal, portanto, Não, mas já tenho algumas coisas para mandar. Já tinha dito ao Pedro que tenho lá umas coisas para mandar. Ficamos muito felizes com isso. Ficamos mesmo muito felizes. Ainda bem. Também. Tens planos para novas técnicas, nova linguagem? Eu acho que a minha maior luta, e será sempre o meu desafio no meu processo criativo, é a minha desconstrução no que toca à perfeição. É desconstruir-me e tentar ao máximo conseguir passar mais emoção, tanto na técnica, porque eu tenho muita técnica e a minha, é como se tenho que voltar à criança, não ter regras de criação. E eu, como tenho regras de criação de forma prática, eu não consigo desconstruir, porque sei que vai estar mal feito, digamos assim. Então, essa é a minha luta. É só o único objetivo é esse: é desconstruir-me ao máximo enquanto artista, passar cada vez mais emoção e menos racionalidade. Ficamos a aguardar todos os trabalhos e o que vem a seguir, porque somos grandes fãs. E muito obrigado por estares aqui novamente. Obrigada pelo Obrigado. convite. e não se sabe, um dia se calhar inauguras a tua exposição. Sim, sim. Só, sim, só, sim. só. Pode ser que esteja para breve, vamos ver. Esta já tem a minha fonte ali, agora já nem vou ativa Não. diretamente Tranquilo. a minha fonte. Esta conversa está a ser muito interessante, que só prova que quem cria terror não tem pessoas escondidas na cave, acho eu. Não, nem tem cabo, por isso. Pronto, Então sabes. que é a parte boa. Quer dizer, Tiago, acho que tu não tens pessoas. Não, ok, pronto, só para confirmar. Não, a minha casa não tem cave, mas tem sótão, portanto fico contente por não teres perguntado pelo sótão. Não, porque o sótão é chato, não é o tens, mesmo tens razão, ambiente. tens razão. O melhor é nem falar, nem, Não é o mesmo ambiente. Ahm, é melhor é nem falar nisso. mas ainda bem que pomos estes horrores todos para fora no papel e não na realidade. Tiago, tu ganhaste a primeira edição do festival Guiões Motel X e o objetivo era escrever uma longa-metragem. E depois aquele dia a concurso, foste um dos 5 finalistas, acabaste por ganhar. Não só foi o teu primeiro guião, como foi a tua primeira longa-metragem que tu escreveste na vida. Não sei se já escreveste mais alguma, entretanto.
Entretanto, já escrevi mais algumas coisas, mas foi não só o meu primeiro guião, a minha primeira longa-metragem, mas o meu primeiro pedaço de ficção, pelo menos assim, tão longo. Porque eu durante muitos anos não escrevi ficção, eu fui, lá está, redator, editor, revisor durante muitos anos, geri e trabalhei e trabalho ainda alguns projetos para marcas, conhecidas enquanto redator, desde logo aqui a FNAC, eu sou Não foi cunha, prometo. sim, mas eu trabalho o projeto da estante FNAC já há mais de 10 anos e, e depois, em 2023, decidi pela primeira vez, vi o anúncio do Prémio Motel X Guiões, que ia ser a primeira edição, e achei, por que não, tentar aqui escrever qualquer coisa. Por acaso eu vi aquele anúncio hum, ali em meados de maio, no início de maio mais ou menos, e a entrega do guião era no final de maio, portanto eu tive de escrever a longa-metragem inteira ali em 3 semaninhas, o que não foi assim a coisa mais. Não voltas a repetir esse. Preferia ter mais tempo, sim, preferia ter mais tempo sempre que possível. Mas pronto, correu bem. E a longa-metragem chama-se Trauma. A longa- Eu não quero dar spoilers, mas tens ali uma personagem feminina também. E eu gostei muito na altura, para contextualizar quem não esteve nessa edição do Festival Guiões, os 5 finalistas, mesmo antes de saberem se eram os vencedores ou não, tinham que fazer uma espécie não, era Um pitch. um pitch e tinham que dizer o que é que era a história. E o teu pitch foi muito claro, muito direto, muito pão, pão, queijo, queijo. Não, que não há aqui. E outra coisa que eu gostei muito que eu espero que um dia, que esteja para breve, conseguires que o filme nasça. Como vocês sabem, fazer cinema em Portugal é super barato e fácil. Sim. E é só porque o Tiago não tem paciência agora para estar a fazer um longa. Sim. Depois podemos cortar esta parte, se houverem pessoas do ICA a ouvir. Mas dizia-te eu de forma muito clara, e eu penso que na altura, quando te entrevistei, disse-te isto. É uma história que podia-se passar é muito portuguesa, mas podia-se passar em qualquer lado. Tu agarraste naquilo que eu digo, que é exatamente isto que devia ser, sobretudo no cinema, que geralmente tenta. E tu querias muito isso, acho que na altura era essa a tua, querias que fosse uma coisa muito universal. Eu lembro-me de tu me dizeres que tinhas algum receio de estar-te a escrever da perspectiva de uma personagem feminina, mas mesmo assim. Sim, portanto, o trauma é, começando pelo início, o trauma é uma história sobre uma jovem que está infeliz com a sua própria vida e tenta, de alguma forma, resolver o problema dessa infelicidade, metendo-se numa relação com um homem mais velho, o que talvez não seja a melhor estratégia, até porque a certa altura ela começa a duvidar se o tal príncipe encantado dela não será também ele um monstro. Isto é bastante geral ao ponto de poder passar-se em qualquer lugar do mundo, esta história. Hum, É uma história que eu acho que, de facto, mergulha um pouco no universo feminino, em certos pontos. Eu não tenho qualquer coisa, contra isto. Aliás, eu acho que há agora uma ideia de que os escritores só devem escrever muito próximos daquilo que são ou daquilo que conhecem. Eu sempre fui muito, opositor a isto. Eu acho que os escritores devem poder escrever, devem ter a liberdade para escrever sobre o que quiserem, desde que respeitem sobre quem estão a escrever. E eu acho que consegui fazer isso, mas admito que haja pessoas que achem estranho ser um homem a escrever uma mulher de uma forma tão íntima, até porque hum, as outras coisas que eu tenho escrito, de facto, eu tendo a utilizar protagonistas femininas muitas vezes e a ter um elenco com mais mulheres do que homens. Hum, já não me recordo exatamente de uma das questões. De uma das questões que tu me fizeste aí. Se vamos ver o trauma em breve, sim, se estás à espera, pronto. Pronto, então o Trauma está em processo de financiamento à procura de financiamento neste momento, está com uma produtora já, mas como todos sabemos, as pessoas que estão na área do cinema, é muito complicado desbloquear estes financiamentos. Queres dar o teu NIB aqui para as pessoas, à Sim, saída, pode ser, sim, um exatamente. cestinho, a pedir 1 euro por cada. Mas é curioso estás a falar isso das personagens femininas, porque entretanto, em 2024, escreves outro guião, Uhum, que é feito uma curta, produzida pelo teu irmão,
e que fica selecionada para o prémio Curtas Portuguesas de Terror no Motel X. Sim. Não queres outra coisa, não é? Este ano já está para ver o que é que Sim. vai acontecer. Isso aí foi um exercício um pouco diferente, lá está. Foi o meu irmão é editor de vídeo e é colorista. Só que ele estava a começar, ele queria fazer qualquer coisa também no campo da produção. E então eu achei que podíamos juntar-nos os dois e ter ali uma ideia para uma história que fosse fácil de produzir, ou seja, sem dinheiro, sem financiamento e muito rápido. E portanto foi assim que nasceu o Holofote, que de facto é uma história que se passa, uma curta-metragem que se passa apenas num palco de um teatro, com uma atriz a ter uma audição complicada com um encenador abusivo. E de facto, embora tenha sido construída essa curta-metragem sem financiamento, sem dinheiro, lá está. Foi finalista do Prémio Motel X para melhor curta de terror portuguesa e também já foi finalista do prémio Y-Motion, foi finalista do Filmin Revoluções Curtas, já esteve em festivais na Bulgária, na Hungria, o que não é mau para uma coisa assim tão feita, tão sem dinheiro, lá está, mais uma vez, seria tudo muito mais fácil se tivéssemos financiamentos, mas não conseguindo, é isso. Voltando àquilo que tu estavas a dizer há pouco, de facto eu gosto de escrever este tipo de histórias que eu sei que vão ser adaptadas ao ecrã e que têm essas exigências do ponto de vista de custos, o mais gerais possível. Portanto, não só do ponto de vista de elenco, eu tento que seja reduzido, como do ponto de vista de localizações em particular, o mínimo possível, uma coisa que possa ser passada em Lisboa ou no Porto ou seja onde for, Ou Guimarães. ou em Guimarães. De facto é engraçado, eu estava a Como ver, todas as histórias se passam em Guimarães. eu estava a ver o João ainda há bocadinho e de facto eu tenho uma forma completamente oposta de trabalhar, no sentido que eu gosto de histórias que sejam muito localizadas, mas quando sou eu a escrevê-las, eu gosto de as abrir ao ponto de quase ser indistinguível onde é que elas se passam. Quero que Depois tu em cinema também tens de mostrar, e lá está. O Holofote já passou por vários festivais internacionais, portanto aquilo tem de é sempre aquele, e o Holofote, para quem ainda não viu, não sei se ele ainda ficou no Filmin, não, saiu depois ficou no Filmin, mas depois saiu do depois Filmin logo depois da depois do festival. e é uma história muito contida, mas está e há uma coisa que tu disseste na altura quando nós conversámos, por acaso é realizado por uma mulher, a curta-metragem, e é uma coisa que nós estávamos a falar e eu coloquei-te a questão e vou-te parafrasear, que isto não foi o que tu disseste na altura. O Ricardo vai ficar muito contente com esta Venha, Vani. em que tu falaste da Final Girl, disseste: "Está na altura de nós mudarmos aqui a percepção que nós temos da Final Girl e a mulher nos filmes de terror sempre vítima." O Ricardo gosta muito de de Uhum. filmes. Odeia, no sentido em que a mulher Completamente. é retardada como estúpida e parece que está ali, precisa sempre do homem para, e isso tu Não, vais não, não, conseguir. não, não só isso. Não, não, ela escolhe sempre aquela estrada, aquela rua que tem mais luz, que é sempre direitinho e vai. E para e olha para trás e grita, mas tu, isso é muito importante, tu nos teus se vai não sei se vais continuar a escrever terror, espero que sim. Sim, sim. Essa vai ser sempre a tua preocupação, sempre que houver uma protagonista ou feminina ou Eu acho que seja feminina ou masculina, eu acho que é importante que todos eles tenham algum tipo de complexidade, alguma cabeça por trás, uma perspectiva própria. E isso, se o personagem for extremamente estúpido, seja homem ou mulher, de facto pode cometer erros, pode fazer coisas estúpidas. Mas eu diria que, à partida, ninguém acha que o que está a fazer é assim tão parvo. Eu acho que eu não tenho nada contra o conceito de Final Girl, porque há muitos filmes clássicos que eu gosto que têm uma Final Girl, o Halloween, por exemplo, não sei, tantos. Eu tenho alguma coisa contra todos os que vão morrendo até chegar a Final Girl, porque às vezes esses é que eu acho que estão ali só para existir e não têm uma grande razão de ser. Agora, eu adoro as convenções, eu gosto de trabalhar por cima das convenções, gosto de trabalhar por cima deste imaginário que nós temos que, ok, toda a gente sabe que os filmes de terror são assim. E nós começamos
a trabalhar uma determinada ideia como se fosse exatamente isso, dando à pessoa que está a ver ou a ler uma falsa sensação de segurança, de normalidade, e depois fazemos qualquer coisa novo quando a pessoa já se sentir segura. Eu acho que até o terror mais contemporâneo tem caminhado muito para este campo, parece-me. E eu não sei como é que vai ser o terror português. Eu continuo a falar do terror português no futuro, porque para mim, embora já tenha várias décadas de existência, para mim não deixa de ser uma coisa nova ainda, um movimento novo, mas o facto de ser novo, como todas as coisas novas, também o torna imprevisível, não é? E imprevisível é bom, porque significa que nós podemos ir por vários caminhos, podemos ter várias identidades. Vamos ver para onde é que estamos prestes a caminhar. Eu acho que, da mesma forma que os americanos têm os seus slashers e os japoneses têm os espíritos vingativos e etc., Portugal também tem de arranjar perceber quais Identidade, são as sim. suas inquietações, tem de perceber o que é isto do terror português. Vai ter alguma identidade própria ou vamos fazer todas coisas diferentes? Porque isso também é legítimo. Vemos no podcast daqui a 50 anos, ainda dizer cá o que é que aconteceu nas últimas 5 décadas. Eu agora, eu sei que tu escreves sempre guiões à partida originais, são histórias tuas. Há alguma história que tu dissesses: "Pá, adorava adaptar isto a guião para um filme", ou ainda não estás nessa fase de pensar nisso? Alguma história de outra pessoa, diria eu. Eu estaria confortável em adaptar qualquer história para um filme. Eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Adaptation, do Charlie Kaufman, mas esse filme retrata o Charlie Kaufman. Basicamente está a falar dele próprio e do trabalho que ele teve a adaptar um livro que é sobre flores. E ele está a tentar adaptar aquilo ao cinema, mas ele não consegue adaptar aquilo de forma nenhuma, então ele começa a fazer muito uma coisa dele. Eu acho que é sempre possível nós criarmos uma coisa nossa. E eu, pessoalmente, trabalho muito bem com restrições. É disto que estamos a falar. Quando estamos a adaptar um trabalho, estamos a trabalhar em cima de restrições. Não queremos desrespeitar o trabalho que já foi feito. E então temos é de encontrar uma maneira de, respeitando o que já foi feito, criar também qualquer coisa nossa lá pelo meio. Contigo era tranquilo se o filme não fosse exatamente igual ao livro, que é sempre complicado explicar isto às pessoas, são 2 obras completamente, Eu, são as mesmas, mas são diferentes. Eu dou um exemplo que não é de um livro para um filme, mas de um filme para um filme. O Suspiro original do Dario Argento foi feita uma espécie de um remake, reboot, não sei como é que se pode chamar aquilo, pelo Luca Guadagnino, há poucos anos, e eu acho que os dois filmes são fantásticos e não têm nada a ver um com o outro. Não têm mesmo nada a ver. E ainda bem, porque podia ter estragado completamente. Eu evitei o Suspiria original, é o meu filme favorito. Eu evitei ver remake, sequela, o que tu queiras chamar, durante muito tempo, porque achava, não, eu vou ver, isto vai ser uma porcaria. Sim. E não, de facto, é um bom exemplo que estás a dar, é uma boa surpresa. Sim. Sim, eu tinha todo o receio de que de facto saísse um daqueles remakes americanizados, não é? Mas aquilo foi construído com muita sensibilidade e de uma forma mesmo. Não, portanto, temos cores brilhantes e demarcadas no primeiro filme, vamos fazer exatamente o contrário e ter uma palete bege no segundo. Aquela música dos Goblin era incrível no primeiro filme, então vamos fazer o Tom York a fazer a banda sonora disto, que não tem nada a ver. E eu acho que mantendo os mesmos temas, porque basicamente a história é a mesma, estamos numa escola com bruxas, mas consegue-se respeitar o original e fazer-se uma coisa nova. Eu acho que é isso que uma adaptação deve ambicionar fazer. E olha, ali para a Maria, por exemplo, para não corrermos o risco de termos um Speak No Evil americano outra vez, que pronto, nós temos as nossas E opiniões, as nossas reservas. eu tenho exatamente essa. Eu acho que já percebi a opinião e é exatamente a minha. Mas houve muita gente que adorou o filme. Sim, mas lá está, tirando a parte de nós termos cantado o Eternal Flame das Bengals, tirando isso, queria-te fazer uma última pergunta antes de abrir perguntas ao público, porque também acho importante as pessoas colocarem essas questões e podes dizer, Sandra, não quero responder, porque isso é complicado. Um exemplo para ti de um filme ou de um livro que tenha sido pessimamente adaptado, até pode ser de alguém conhecido e tu pensas, epá, não, isto devia ter sido X. Pessimamente adaptado. Pessimamente, se calhar é pesado, vá. Tu dissesses,
Isto era Não, havia uma forma melhor de fazer isto. eu não diria que é assim tão pesado, porque a maior parte dos livros são pessimamente adaptados, acho eu. Mas o Stephen King é o meu escritor favorito e ele já teve coisas. Ele já teve coisas fantásticas a ser adaptadas ao ecrã com sucesso. Não vamos falar do Salem's Lot que está na HBO. E eu estava-me a lembrar desses mais recentes, que estão a fazer A aqueles primeira livros. e olha para mim e diz assim, Enfim, pois, exatamente. O Stephen King acho que é um dos principais vitimizados nesta questão de. e que eu acho que a obra dele não é assim tão difícil de Eu adaptar. acho que até é bastante fácil, mas eu acho que o Stephen King tem uma coisa que a maior parte das pessoas não lhe dá o devido valor, que ele é, para mim, o melhor contador de histórias do mundo, no sentido de que ele coloca-nos mesmo ali por dentro, na intimidade daqueles personagens, e isso muitas vezes é difícil transpor para o ecrã. Ou seja, mesmo que nós coloquemos no ecrã tudo o que acontece, nem sempre se consegue ir buscar essas complexidades, essas subtilezas da escrita dele. Eu acho que o Mike Flanagan tem conseguido fazer isso com muitas das coisas que ele tem feito, mas isso é porque ele de facto é um grande fã do Stephen King. Outros não tiveram tanto sucesso. Está a ser difícil conseguirmos encontrar uma adaptação que o diga. E vais novamente concorrer com alguma curta ao Mouse X deste ano? Não tens? Não. Não. Vais deixar para os outros? Estás cansado dessa vida toda? Foi muito bom ter-vos aqui connosco. Estamos muito satisfeitos de ter tido casa. Estamos também muito satisfeitos com as pessoas que iam passando com curiosidade e foram entrando e se foram sentando. É para isso que nós estamos cá, que é sempre bom. Temos este ar fofinho, o terror, na realidade, nós temos este ar de boas pessoas. O que fazemos depois na cave, outro problema. Muito rápido, a próxima sessão será dia 25 de julho. Aí vamos falar de festivais de cinema. Vamos ter aqui alguém do Motel X, obviamente, e vamos ter alguém do Indie Lisboa, porque o Indie começou a ter uma secção que se chama Boca do Inferno, onde passa filmes que eles não chamam de terror, eles dão-lhe um outro nome, qualquer coisa, mas basicamente é terror. Ahm, no próximo mês, na Fábrica do Terror, vamos ter artigos um bocadinho mais viagens e lazer, porque é verão. Vamos andar por cemitérios, santuários assombrados, uma coisa leve, super, super leve. Para saberem mais, podem subscrever a newsletter que sai todas as sextas-feiras. A pessoa que escreve a newsletter todas as semanas agradece, que sou eu. Fico muito contente. Muito obrigada por estarem connosco e espero ver-vos aqui na próxima vez também. E terror português em frente.